Pede o nome. Não, peraí, esse nome não é francês. Pois mas eu me senti muito, sabe? Fiquei todo cheio de perna, até quase pisar no chão. E eu pensei que eles não falavam em inglês porque eu atendi somente um passageiro de Quebec no aeroporto. E esse passageiro não conseguiu falar comigo em inglês. Tipo, a gente não conseguiu ter uma boa interação. Agora, falaram pra mim, eu trabalhava com uma moça que a irmã dela morava em Montreal, e ela falou que quando ela chegava no mercado, começava o atendimento com Good day, bonjour. O que você respondesse, eles davam seguimento pro atendimento. Se você vai responder em francês, eles vão seguir francês, sabe? Mas na maioria dos lugares que eu fui, cara, todo mundo falava inglês. Obviamente que eles priorizavam o francês, porque é a língua principal em Quebec, né? Mas tudo era convertido para inglês. Até porque, mas isso faz muitos anos. Você foi ano passado, Foi ano então passado. eu confio muito mais no que você está falando pra mim. Principalmente porque eu conheci um francês que ele falou, olha, eu fui uma vez pra Quebec e eu pedi pra falarem comigo em inglês porque eu não estava entendendo o francês deles. É muito mais fácil você entender o francês da África do que o francês do Canadá. Porque eles usam muitas palavras de 300 anos atrás que os canadenses não usam mais, não conhecem mais essas palavras. Sim. Então, olha só essa discrepância. É muito louco. E aí eles acabam ficando no idioma isolado. Tipo, tá, só eles falam, só eles entendem. Sim. Então, também, que nem acontece com a língua no Chile, né? O Chile, eles também. É um espanhol, só que assim, é um espanhol próprio deles. É bem, bem diferente, assim, do espanhol normal, né? Que a gente diz. E também, eu ia até ver contigo, Liverpool. Você foi pra Liverpool. Liverpool. Lá é o inglês socorro, né? Não, Socorro. É o inglês que pra mim não é inglês, porque eu já assisti um filme, inclusive, tava assistindo uma série recentemente, que eles são de Liverpool. Se eu falar pra você que eu não entendia praticamente nada, eu tive que assistir o filme com legenda, porque é um inglês que parece que não é inglês. Exatamente. É bem carregado. Bem carregado. Já que você perguntou, eu vou te explicar o porquê. Eu falo pros alunos no meu curso, eu falo pros alunos, pessoal, não quero saber o porquê do porquê do porquê do porquê. Porque aí eu estarei dando uma aula pra vocês de literatura, de história do idioma, né? Mas Que que não a gente é tá o no foco, podcast, né? não na aula, né? Eu falo pro aluno, tipo, saiba fazer os porquês corretos. Mas o que aconteceu? No século XIX, muitas pessoas iam pra Liverpool por conta do porto que tem lá, tinha muita oportunidade de emprego. Só que Liverpool era uma região mais fria do que os outros lugares da Europa, então as pessoas ficavam constantemente gripadas. Então tem uma influência disso no sotaque delas. Então, ao invés Interessante. delas falarem work, eles falam werk. Eles cortam o H do começo das palavras. Então eles não falam home, eles falam home. E tem esse home. Ad, não é head, ad. E lá o dude deles é lad. Então o pessoal de Londres vai falar lad. Só que eles vão falar lá. Eles cortam o D do final das palavras e o H do começo das palavras. Então fica uma coisa assim, muito bizarra. Além das expressões que eles usam que são só deles. Tipo boss. Boss pra eles é tipo legal. Tipo um cool. E outras palavras assim que não existem. Isso que é massa, né? Tipo, de você ir. Porque, cara, é cada cantinho que você vai, cada lugar que você vai, tem a sua diferença, assim, sabe? Muito... Isso é uma coisa que eu queria que as pessoas se atentassem mais. Porque na minha sala ninguém sabia. Então eu lembro que tinha uma professora que eu percebi que ela era de Liverpool. Porque por mais que ela forçasse pra suavizar o sotaque dela, eu ainda percebi algumas coisas e falava, você é de Liverpool? Ela, como você descobriu? Eu tento toda hora, né, disfarçar meu sotaque. Eu falei, é porque eu estudei meses do sotaque de vocês antes de vir pra cá. Então eu usei Devi. Devi é uma expressão que eles usam pra devastated. Ela falou, caraca, você conhece essa expressão? Eu falei outras expressões de lá. Ela, caramba, você estudou? Eu falei, não, eu estudei pra vir aqui. Eu conheço as expressões de vocês. Falei um monte de coisa que eu conhecia de Liverpool. E nenhum dos meus colegas na minha sala conhecia isso. Então você foi por isso, você não pesquisou, você não quis saber mais sobre aquela cultura, o lugar que você estava indo. Tá aí a forma como você também é recebido, né? Porque você também fez questão de saber, de conhecer um pouco a cultura pro lugar onde você estava indo. Então isso eles acabam vendo de uma outra forma. Fala, poxa... Ele teve essa sensibilidade de querer saber, conhecer realmente a nossa cultura e agora tá vindo aqui, então isso cresce, sabe? O olho, a pessoa fica, caramba. Eu acho que faz toda a diferença, né? A gente fica tão focado, pensando assim, na viagem, em dar certo, fechar o curso e chegar lá,
E não se atenta que isso também é importante. Fazer um trabalho antes da viagem, né? De conhecer o lugar, conhecer como é a cultura das pessoas, para você saber como que você, até onde você vai poder ir ou vai precisar recuar. E também para que você tenha a abertura para poder interagir com as pessoas, porque se você chega aí e o pessoal não é muito aberto ao diálogo, por exemplo, em Toronto, as pessoas elas mantêm os grupos. Então, assim, até você entrar num grupo de amigos, de vizinhos, é um pouco complicado. Porque eles são, depois que eles mantêm os grupos, é um pouco fechado. É diferente de eu chegar do Brasil, chegar outra pessoa da Índia, da China, e estar ali estudando, é diferente. Tem um entrosamento bacana. Mas o pessoal de lá mesmo, eles têm os grupos. E se você chega querendo fazer contato com todo mundo, você acaba tendo uma abertura. Sim. Mas não, é um pouco mais difícil. Deixa eu fazer uma pergunta. Faça. Mas não tem algo cultural que une as pessoas? Por exemplo, Liverpool. Eu sei que a Inglaterra, como um todo, eles são viciados em futebol. Sendo que você, às vezes, não consegue comprar um ticket pra assistir um jogo porque eles compram um anual já. Então, lá na Inglaterra, se você não vai até um lugar para as pessoas atenderem você, você pede, você fica lá na mesa e ninguém fala com você. O que eu fazia? Eu ia para bares para assistir o jogo do Liverpool, comprei uma camiseta de Liverpool e Se entrosou. me entrosei. E os Total. caras ali falando comigo, o cara passando com a namorada, cara, quanto é que tá o jogo? Então eu consegui conversar muito com as pessoas. E eu vi também que eles gostam de falar muito sobre o tempo. Então eu estava indo pra escola, aí tinha um senhorzinho na rua. Eu falei, nossa, tá frio hoje, né? Aí ele, tá, e eu fiquei uma meia hora conversando com né? ele. Sabe aquela conversa de elevador que começa, nossa, tá frio hoje, né? Aí começa a surgir, a vir o assunto. Assim, Exatamente. Ou, uma coisa que eu fazia muito era imitar o sotaque de Liverpool. O cara o dono da casa falou, cuidado como você vai fazer isso, porque as pessoas podem achar que você tá tirando sarro deles. Eu falei, olha, eu acho que as pessoas conseguem saber quando você está ou não tirando sarro delas. E como eu já tinha um grande domínio do inglês, porque se você não tem um domínio e você tenta fazer isso, putz, você pode acabar sendo mal interpretado, porque você não sabe usar bem o idioma. Mas eu sabia usar muito bem. Então, uma vez eu tava no mercado, e aí eu comecei a imitar o sotaque. Aí a moça, caraca, que legal, faz de novo. E o cara que estava atrás de mim, ele não estava com pressa, ele começou a dar risada e falou, caramba, eu gostei do sotaque, imita de novo. E aí, de repente, tava todo mundo olhando pra mim e eu falando o sotaque deles. Então eu falei assim, cara, que cidade maravilhosa, sabe? Sim. Tipo... É muito bom, você cria, né, esse social, né, com o pessoal de lá também. E é algo intencional. Você pesquisa como as pessoas vivem, como que elas falam, Sim, sobre o que elas perfeito. falam, e a sua experiência fica muito melhor. Porque pra mim, pessoas que não fazem isso, elas têm uma experiência boa com relação a turismo, mas não com relação a conexão. E aí, gostou desse corte? Aqui no podcast Exchange Pass trazemos pessoas que têm experiências internacionais em diversos países. Então, se você que está em dúvida entre fazer intercâmbio, qual país ir, inclusive o inglês para o mercado de trabalho, é aqui que você vai ter toda essa informação. Então já se inscreve no canal, deixa o like e vem se transformar com a gente no Exchange Pass. Até a próxima.